Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Nessa aula de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como criar esse flyer, né, social media aí para confeitarias, né, para vocês que têm clientes e confeitarias, e isso vai ajudar bastante. Nessa aula, apesar dela ser uma aula simples, é uma aula que vai agregar bastante valor à sua carreira de design, certo? Pois nela tem diversas técnicas aplicadas, né? E a gente aqui vai estar produzindo essa arte de uma forma bem básica, beleza? Antes de tudo, peço a vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, certo? Que isso faz com que o YouTube entregue as próximas aulas a vocês. Deixe também seu like, que isso me ajuda bastante, e deixe nos comentários no final dessa aula o que você achou dela, certo? Essa aula aqui é uma aula que foi o tema dela, né? Foi mandado por um dos nossos inscritos, né? O nome dela é Maria Pimenta, certo? Então vocês aí podem deixar nos comentários temas de aulas que vocês querem, certo? Que eu vou estar observando aí os comentários e quem sabe eu posso estar trazendo aí seu tema para aqui, beleza? Outra coisa também, pessoal, sempre estou deixando aí na descrição alguns links, certo? Links onde vai conter um pack de elementos, né? Um pack de elementos para vocês estarem utilizando nos seus projetos, certo? E com ele você vai conseguir adiantar bastante, né, a sua produção. Nele também, além do pack de elementos, vem, né, você vai estar comprando um pack de elementos e com ele vem também um pack com várias artes de social media, certo? Para vocês poderem estar reutilizando elas da forma de vocês, só adaptando, certo? Então isso vai agilizar bastante o processo de criação de vocês. Outra coisa também, tem outro link aí, né, na descrição, que é um link de um curso para vocês que querem se aprofundar nessa área de design gráfico, certo? É um dos melhores cursos do mercado, se não o melhor, beleza? Outra coisa também, vocês vão ver aí na descrição o link do canal do Ademir Web, né? É um parceiro da gente, então vão lá no YouTube dele, no canal dele, desculpe. Então vamos aqui para a nossa aula, né? Então aqui o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou criar um novo arquivo com tamanho 1080 por 1080, né? É o tamanho quadrado aí, o tamanho padrão para o Instagram. E nele eu vou estar utilizando a seguinte coloração, certo? Vou estar utilizando aqui esse tom de vermelho, certo? Então vocês podem estar copiando aí. Vou pegar a ferramenta lata de tinta e clicar aqui em nosso fundo aqui, que ele vai estar criando, né, essa coloração aí, esse fundo de cor sólida, certo? E aqui agora eu vou aplicar uma técnica que eu venho utilizando em outras aulas, né? E vocês que me acompanham já sabem mais ou menos qual é. A gente vai estar, colocando aqui esse tom de cinza, certo? Um tom de cinza aí, mais ou menos esse. E a gente vai pegar aqui a ferramenta lata de tinta e clicar nessa outra camada que havíamos criado, certo? Aqui agora a gente vai vir em filtros, né? Ruído, adicionar ruído. E aí vocês podem deixar em 30% aí o ruído de vocês. Depois vocês vão vir aqui em luz indireta, certo? E aí vocês podem estar reduzindo ela aí para mais ou menos 90%. A coloração desse fundo, pessoal, eu vou deixar ele um pouco mais escuro, certo? Não vou deixar ele tão claro como ficou. Vou ficar mais ou menos aí assim, certo? Então fica dessa forma. Aqui agora o que eu vou estar fazendo, pessoal? Eu vou estar trazendo para cá alguns elementos, né? Esses elementos eu vou deixar disponível para download para vocês, né? Então deixe seu like, né? Que isso me ajuda bastante e faz com que eu possa estar disponibilizando esses materiais para vocês, certo? Então aqui eu vou pegar, né? Deixa eu ver aqui onde ele está. Pronto. Aqui eu vou estar levando para lá, né, alguns elementos que a gente vai estar utilizando, certo? Então eu vou estar utilizando esse arabesco aqui. Vou jogar ele para cá, vou dar um Ctrl nele, certo? E vou jogar a luminosidade dele em 100% para a gente deixar ele todo branco. Vou dar um Ctrl T nele para a gente ativar o redimensionamento. Vou deixar mais ou menos aqui nesse tamanho ele, certo? E vou jogar aqui mais ou menos, certo? Porém, pessoal, eu quero, né, trabalhar com linhas guias, né, com as margens de segurança que eu venho também citando em outros vídeos, né? E
a gente vai estar utilizando essas linhas guias, né, no caso, essas margens, para a gente estar posicionando o nosso arabesco. Então, vou vir aqui em visualizar, novo layout de guias, né, e aqui eu vou estar utilizando nas margens 50 pixels, beleza? Então, vai ficar dessa forma aí. Vou alinhar aqui o arabesco dessa forma, né? Vou dar um Ctrl H para retirar essas linhas, beleza? Que havíamos criado. Vou pegar aqui agora a ferramenta retângulo, certo? E aqui agora o que é que eu vou fazer? Vou arrastar um retângulo aqui até a parte de baixo aqui do nosso flyer, beleza? Então deixei ele aí com 3 pixels de largura, né? E a sua coloração vai ficar na cor branca, beleza? Então criamos aqui essa linha, certo? Agora o que é que eu vou fazer com ela? Vou dar um Ctrl J, seleciona aqui o retângulo, Ctrl J, Ctrl T nele e vamos virar aqui ele em 90 graus, certo? Aqui agora eu vou estar, desculpe, que agora eu vou, vamos selecionar ele aqui, né? E agora eu vou estar, filha da mãe, pronto. Agora eu vou estar arrastando ele para cá nessa posição, certo? Vamos jogar ele aqui dessa mesma forma que fizemos com o outro, mais ou menos aqui assim, certo? Então ele vai ficar dessa forma, beleza? Seleciono tudo isso, né? Dá um Ctrl G, certo? Nele, vou dar um Ctrl J, Ctrl T, certo? Ctrl J para duplicar e Ctrl T para redimensionar e vou girar ele, né? Deixar ele com 0 graus no caso, né? Dar um giro nele e ele vai ficar dessa forma aqui, certo? Vocês veem, pessoal, que nesses cantos, né, ele ficou assim, meio passando. No canto de cá também. Minha intenção era justamente essa, né, deixar ele passando. Porém, talvez ele não fique mostrando essas partes passando, porque a gente vai utilizar alguns elementos que vai cobrir isso aqui, certo? Então, vou selecionar os dois, Ctrl G, e vamos colocar aqui arabesco, certo? Vamos colocar aqui arabesco. E nosso fundo, vou selecionar os dois, vou colocar aqui BG, certo? Background, beleza? E aqui agora, o que é que eu vou fazer, pessoal? Vamos dar um Ctrl H, certo? Para a gente abrir as linhas guias novamente. Vou pegar aqui no arabesco, né? Esse segundo que a gente criou, né? Que é o que está do lado direito inferior. Vamos pegar ele e vamos alinhar aqui também, né? Deixa eu selecionar ele aqui. E vamos alinhar ele aqui com as nossas linhas guias, né? Então ele vai ficar dessa forma aí. Dá um Ctrl H nele, beleza? Então veja como ele ficou, né? Nosso arabesco, nossa moldura, né? Que agora, pessoal, o que é que eu vou estar utilizando aqui? Vou arrastar para cá esse bolo, certo? Vou arrastar para cá esse bolo, que é o que a gente vai estar utilizando. Vou reduzir um pouco o tamanho dele, né? Vou jogar ele mais ou menos aqui nessa posição, beleza? Agora nele vou dar um Ctrl Shift A para a gente abrir o Camera Raw, né? Então vamos abrir aqui o Camera Raw nele e vamos aplicar algumas coisinhas neles aqui, certo? Eu vou aplicar um pouco de claridade, né? Deixar aqui a claridade mais ou menos 30, certo? A exposição dele, eu vou reduzir um pouquinho da exposição dele, deixar em menos 15, beleza? Aumentar um pouco do contraste dele, né? Deixar aqui mais ou menos 5. As sombras, desculpa, vou estar reduzindo ela um pouco, né? Para dar esse contraste a mais, vou deixar aqui em menos 14. Os brancos, vou colocar aqui em mais 5, né? E os pretos, vou colocar em menos 13. Beleza? Aqui agora, só dou um OK nele, certo? Então veja a diferença aí de como estava e como está agora. Beleza? Aqui agora, pessoal, eu vou estar criando uma sombra nele, certo? Para que ele fique mais ambientado, né, ao nosso projeto. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Vou criar uma nova camada aqui abaixo dele, né? B do seu teclado, você vai ativar o pincel, certo? Você vai ativar o pincel. Vou aumentar esse pincel bastante, certo? Pode deixar ele mais ou menos aqui assim. E aqui na dureza 0, certo? E vou achatar, né, um pouco aqui esse pincel, certo? Vai ficar mais ou menos aqui assim. Vou achatar mais um pouquinho, certo? Vai ficar mais ou menos aqui assim. Vou aumentar mais um pouquinho ele, certo? Deixei ele aqui rente com o prato, beleza? E vou dar
um clique nele, certo? Vocês viram que ficaram branco, vamos colocar aqui para o preto, né? Então vamos colocar aqui e dar um clique, certo? Então ele criou essa sombra aí, né, ao redor do nosso bolo, certo? Vou criar uma nova camada, beleza? Vou diminuir esse pincel, vou jogando um pouco mais aqui nessa posição e vou dar outro clique, certo? Foi que a gente criou aqui, pessoal. Primeiramente, a gente criou uma sombra projetada, certo? Segundo, a gente criou uma sombra mais de contato, certo? Então, aquela sombra que está mais próxima ao bolo, certo? Para dar mais um realismo. E aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a real sombra de contato, né? O que é a sombra de contato? É a sombra mais próxima aqui com o prato, certo? Então, como a gente vai criar isso? Vamos reduzir aqui o tamanho do pincel, certo? Vou deixar o pincel aqui redondo, né? Porém com a dureza dele em 0. Vou reduzir bastante aqui o pincel, beleza? E aqui agora eu vou fazer o seguinte, lembre que em outra camada, certo? Vou fazer o seguinte, vamos dar um clique aqui, né? Outro clique aqui mais ou menos, e a gente vai clicando com Shift pressionado, certo? Vocês pressionam Shift e vai dando alguns cliques nele, certo? Para a gente criar essa sombra mais próxima aqui, que seria a sombra de contato, certo? Então a gente vai criando aqui, né? Só contornando aqui ao redor do prato, beleza? Aqui a gente vai começando a afina mais um pouco até que ela desapareça aqui no fundo do prato, certo? Então, vou dar um Ctrl Z, certo? Porque ela afinou muito em cima, eu quero que ela afine mais um pouco mais embaixo. Então, clique aqui, outra aqui, aqui, e aqui ele finaliza, certo? Então vai ficar dessa forma aí, essa sombra mais próxima, mais forte. E aqui agora a gente vai reduzir o seu preenchimento e deixar aqui mais ou menos 40%, certo? Então veja que não precisa ficar nada exagerado. Então fica dessa forma aí. E esses dois aqui, né? Como essa sombra projetada maior, ela é uma sombra projetada, né? Como essa sombra é uma sombra projetada, então o que é que eu vou fazer? Reduzir um pouco mais o seu preenchimento. Vou deixar aqui em 70%, certo? E essa de cá, como fica um pouco mais próximo, eu vou deixar ela aqui em 80%, certo? Então veja, né? Essa sombra mais projetada que a gente criou. Se eu selecionar, agora eu vou selecionar todas as sombras, né? Eu vou agrupar e vou colocar aqui sombra, certo? Sombra. Veja como tem bastante diferença agora na ambientação, certo? Então aqui agora o que é que eu vou estar fazendo, pessoal? Vou criar uma nova camada, né? Na verdade, desculpe, não vou criar uma nova camada. Na verdade, eu vou pegar uma ferramenta texto, né? Vamos colocar nosso texto aqui no fundo. O que é que eu vou estar fazendo aqui? Vou colocar cake, certo? Cake de chocolate, né? Cake de chocolate. Vou aumentar aqui seu tamanho, certo? Deixar mais ou menos aqui assim. Vou dar um Ctrl J, certo? Para duplicar, vou jogar ele aqui em cima e aqui eu vou colocar adquira, né, o seu, certo? Adquira o seu. Ctrl T, vou reduzir um pouco o seu tamanho, deixar mais ou menos aqui assim, né? E na sua coloração, vou colocar aqui um tom de branco, beleza? E fecha. Uma coisa importante, pessoal, sempre eu trabalho aqui com diversas formas aqui, né, de tipografia, certo? Diversas formas de utilizar o texto. Então, essa é mais uma dica aí para vocês, né? Sempre pesquisem mais sobre a questão de tipografias, né? Como vocês podem estar utilizando as fontes, o texto, quais são os tipos de fonte que tem, para que serve cada uma, né? Isso é muito importante para que vocês fiquem mais por dentro, né, do que é essa parte textual, essa parte de tipografia, beleza? Então aqui eu vou dar 2 cliques nesse texto, né? E aqui eu vou estar colocando a seguinte fonte para ele, Amsterdã, certo? Coloca a fonte Amsterdã e aqui eu vou vir em distorcer texto, né? E aqui eu vou estar utilizando essa daqui, sinalizador, certo? E vou reduzir um pouquinho a sua curvatura, eu deixo aqui mais ou menos 30, certo? Beleza? Então vai ficar dessa forma aqui o nosso texto, certo? Nesse texto eu vou utilizar a cor branca, certo? Vamos utilizar a cor branca para dar um destaque a mais.
Vou aumentar um pouco mais esse texto. Vou aumentar um pouco mais esse texto, dá um Ctrl T e vamos alinhar ele aqui, né, ao nosso fly, beleza? Como é que a gente vai fazer esse alinhamento? Vamos puxar aqui uma linha guia, certo? Por centro, né, do nosso projeto, aqui em 540 pixels, né? Já que a gente está utilizando 1080, metade 540, certo? Aqui no texto, né, eu vou fazer o seguinte agora, vou alinhar ele aqui com o nosso projeto. Para isso, dou um Ctrl T para a gente ver aqui o meio, certo? Esses pixels aqui no meio, né? Esses pontos, esses vértices, né? E a partir dele a gente consegue, certo? Alinhar o texto. Então aqui ele está alinhado. Dá um Enter, Ctrl H para desaparecer as linhas guias, Ctrl H aparece, certo? Então vai ficar dessa forma aí. Esse texto, o que eu vou fazer com ele? Vou jogar ele aqui para baixo da sombra, certo? Para baixo da sombra. O que eu vou fazer com ele, pessoal? Vou repetir ele por mais 2 vezes, certo? Só para dar mais uma preenchida em nosso projeto. Então, o que eu vou fazer com ele? Ctrl J, certo? Com Ctrl pressionado, eu consigo baixar um pouco mais ele, certo? E na sua coloração, vou utilizar a seguinte cor. Vou utilizar aqui um marrom, certo? Uma corzinha mais puxada por marrom, por chocolate, já que a gente está falando de chocolate, né, bolo de chocolate, então nada melhor do que representar isso com sua cor. Então vou estar utilizando aí mais ou menos esse tom aí de cor, certo? Vocês podem estar copiando. Vou voltar aqui, certo? E agora eu vou dar mais um Ctrl J nesse de baixo, né, na camada de baixo que já está em branco. Ctrl J nele e vamos descer ele para cá mais ou menos, certo? Mantendo aí esses espaçamentos. Então vai ficar dessa forma aí. Certo? Seleciono todos esses textos que a gente criou, né? Vou colocar aqui texto. Sempre importante, pessoal, vocês manterem, né, o fly de vocês organizado. É uma regra? Não. Eu particularmente não são todos que eu mantenho organizado. Eu sou um pouco desorganizado, né? Convenhamos. Porém, né, nessas aulas sempre eu tento deixar o mais organizado possível porque eu mando esses PSDs, né, para vocês. Então fica mais fácil aí o estudo, certo? Então aqui agora, o que eu vou estar fazendo? Vou dar um Ctrl G nesse bolo e vou colocar aqui bolo, certo? Pronto, bolo. Que agora vamos continuar, certo? Nossa aula. O que foi que eu utilizei a mais aqui no nosso projeto? Utilizei, né, esse elemento aqui, sonho de valsa, né, um bombom sonho de valsa. Por que eu utilizei ele? Porque se a gente prestar atenção aqui em cima do bolo, tem alguns chocolates, né, alguns bombons cortados, né? Então não necessariamente é o sonho de valsa, mas eu estou representando por ele, né? Então vou dar um Ctrl T nele, vou reduzir um pouco o seu tamanho, certo? Pode deixar mais ou menos aqui assim e vou colocar ele mais ou menos aqui nessa posição, dessa forma aqui, certo? Vou dar um Ctrl J nele, né? Vou arrastar ele para aqui nessa posição, certo? Então veja que aquela parte que estava passando aqui do retângulo, né, do cruzamento do retângulo, agora está coberta, né, por esse sonho de valsa, certo? Então vou dar mais um Ctrl J nele, né? Vou jogar ele aqui nessa posição, Ctrl T nesse daqui, certo? Esse daqui eu quero ele um pouco maior, certo? Então vou jogar Ctrl T nele e deixar mais ou menos aqui nessa posição, certo? E agora seleciono esse novamente, esse daqui de cima, né, dando um clique nele, vou dar mais um Ctrl J nele, certo? Desculpe. Não foi. Selecionar ele aqui, pronto. Ctrl J, né? E vamos arrastar ele para aqui mais ou menos. Vou dar um Ctrl T nele, reduzir um pouco o seu tamanho, certo? Vou deixar mais ou menos aqui, dessa forma, certo? Vejam, pessoal, que se a gente ativar as linhas guias aqui, a gente percebe que, por exemplo, os bombons, né? Eles estão passando muito das linhas guias. Porém, pessoal, nesse caso, eles não são elementos de primeiro plano, certo? Não são elementos que a gente tem como prioridade mostrar eles aqui, certo? São mais para melhorar a questão de composição do nosso projeto, né? O principal mesmo aqui é o bolo, né? E os textos, certo? Então, é essa parte aí que a gente tem que deixar nas linhas guias, certo? O que a gente vai estar fazendo aqui, né? Vou selecionar aqui os bombons, né? Um dos bombons, né? Vou dar um Ctrl nele. E aqui na matiz saturação vou colocar ele aqui em mais 10.
É só para ele ficar mais num tom avermelhado, certo? Para ele vir mais para o tom do nosso fundo, certo? Então, vou estar colocando aqui mais ou menos 12, né? Vou dar um OK. Nele mesmo também vou estar dando um Ctrl Shift A, certo? Para a gente abrir o Camera Raw. E aqui no Camera Raw, o que é que eu vou estar fazendo? Aumentar um pouco da sua claridade, né? Pode deixar em 30 mais ou menos. Vou reduzir um pouquinho da sua saturação, certo? Vou deixar aqui em mais ou menos -8, né? A exposição dele eu vou deixar aqui em -30, certo, pessoal? -30, aqui mais ou menos assim, -0,35, né? E as sombras vou reduzir um pouquinho também da sua sombra. Deixa aqui em -10, mais ou menos, beleza? E vamos dar um OK. Pronto, veja que ele, né, deixou o bombom um pouco mais ambientado, né, ao nosso projeto, certo? Porém, né, eu não quero que ele fique com o foco máximo nos bombons. Então, para isso, eu quero dar o foco somente ao que realmente é importante para mim, que é essa área aqui do texto, né, e do bolo. O bombom, o que é que eu quero aqui nele? Só quero que ele, mais uma vez, componha o nosso projeto. Então, o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui em filtro, né? Desfoque gaussiano, beleza? Desfoque gaussiano. E nesse maior, como ele está maior, está mais próximo da câmera, né, que tirou a foto, se isso aqui fosse uma foto, né? Então, o desfoque dele é maior. Então, vou deixar ele aqui em 9, certo? Com desfoque em 9 pixels. Beleza? Pronto. A gente fez isso aqui para um, a gente não precisa refazer tudinho para o outro, certo? O que a gente faz aqui? Alt pressionado do seu teclado, né? Vamos clicar aqui em filtro inteligente e arrastar ele aqui para o de baixo, certo? Então, vocês vão ver que automaticamente ele fez a mesma coisa, né? Para esse bombom daqui. Porém, veja, esse bombom aqui ele está menor, né? Tanto esse, quanto esse de cá, eles estão menores que esse. Então, eles estão mais próximos, né, ao bolo, aonde está focado. Consequentemente, né, o seu desfoque é menor. Então, o que é que eu vou vir aqui? Eu vou vir aqui em desfoque gaussiano, dar 2 cliques em cima dele, certo? E ele vai abrir aqui o desfoque gaussiano que a gente havia aplicado. Isso só é possível, né, se sua imagem estiver em objeto inteligente, certo? Se ela estiver rasterizada, isso não é possível. Então, sempre trabalhe com objeto inteligente. E aqui agora o que é que eu vou fazer? Reduzir, né, os pixels desse daqui para 3,5 mais ou menos, certo? Por quê? Porque ele está mais próximo ao bolo, certo? Então, 3,5. Vou, mais uma vez, copiar esse filtro com alto pressionado, né? Clique e arrasta para de baixo, né? E agora, nesses outros dois, eles estão ainda um pouco maior que esse, né? Que a gente fez agora. Então, eles estão mais próximos da câmera. Vou vir aqui em desfoque gaussiano, 2 cliques nele novamente, né? E vamos colocar agora esse daqui com 5 pixels de desfoque, certo? E, mais uma vez, alto pressionado, clica e arrasta. Desculpe, pessoal. Foi esse daqui, né? Pessoal, eu errei aqui, né? Acabei colocando o desfoque nesse daqui, não é nesse, certo? O desfoque vai ser no de cima, né? Porque é do que a gente havia copiado, né, o efeito. Então, desfoque gaussiano para esse de cima e vou jogar ele aqui em 5, certo? Beleza? Então, agora sim, ele aplicou no de cima. E mais uma vez, alto pressionado, clica e arrasta, né, esse filtro para a camada de baixo, certo? Ele aplicou também nesse de cá. Beleza, pessoal? Feito isso, né, a gente já colocou esses elementos que estão compondo aqui nosso projeto. Aqui agora eu vou fazer o seguinte, seleciono todos eles, né? Ctrl G, vou colocar aqui bombons, né? Bombons. E aqui agora o que é que eu vou estar fazendo aqui? Vou selecionar aqui a ferramenta retângulo, clique segurando ela, né, para abrir esse menuzinho, e a gente vai escolher aqui a ferramenta elipse, certo? E aqui a gente vai criar, né, uma elipse perfeita, certo? Uma elipse perfeita aqui no nosso canto. Para criar uma elipse perfeita, você clica e arrasta, né, e depois pressiona Shift ainda com o clique pressionado, né? Então a gente vai estar criando aí uma elipse perfeita, certo? Na sua coloração, eu vou estar escolhendo aqui esse tom de meio avermelhado aqui, né? Meio rosa.
que o código dele é esse daqui, certo? Ele está próximo ao branco, certo? Então pode estar copiando essa cor também, beleza? Vou deixar ele aqui mais ou menos aqui nessa posição, né? E agora, em cima dele a gente vai colocar o seguinte, sua, né, logo. Em cima dele a gente vai colocar a sua logo, certo? Ctrl T, aumenta aqui, né? Para essa logo, eu vou estar utilizando o seguinte. Vou colocar essa fonte aqui branco, né? Mas no caso, no de vocês, vai ser a logo do seu cliente, né? E na sua coloração, eu vou estar escolhendo esse tom aqui de vermelho, certo? Pode copiar o código de vocês também, né? Só por motivo de ilustração mesmo aqui, essa questão da logo. Ctrl H para a gente ver as linhas guias, né? E aqui vou alinhar com essa linha guia de cá, certo? Eu não vou alinhar com essa linha guia de baixo, né? Porque eu quero que ele tenha um espaçamento, né, entre ele e essa linha branca que havíamos criado aqui, certo? Do arabesco, beleza? Então vai ficar nessa posição aí mesmo, certo? Aqui agora o que a gente vai fazer? Vou duplicar essa elipse, certo? Vou vir aqui nas suas propriedades, né? Vou clicar aqui na coloração dele e escolher essa opção aqui para tirar o seu preenchimento. E aqui nessa outra opção de cá, que é a de contorno, eu vou utilizar essa coloração aqui, certo? Essa coloração aqui, que foi a mesma que havíamos colocado na logo, beleza? E na sua espessura, né, do seu contorno, eu vou digitar aqui 3 pixels, certo? Vou voltar para cá, vou dar um Ctrl T nele, né? E vou reduzir aqui para ficar mais ou menos nessa posição, né? Só para dar esse efeitozinho a mais aí no nosso projeto. Agora vou selecionar tudo isso aqui, né? E vou colocar aqui sua logo, beleza? Que vocês sabem que é a logo do cliente, certo? Nesse texto aqui do Adquira aqui, o que é que eu vou fazer? Vou dar um clique nele, né? A gente pega ele aqui, adquira o seu, né? Na verdade, adquira o seu. Com Alt e pressionado, pessoal, você consegue clicar nela e arrastar para cima de tudo, né? E criar uma cópia, beleza? Agora, com Ctrl pressionado, eu vou arrastar ela para baixo. 2 cliques nela, né? E aqui a gente vai colocar o seu contato, beleza? No caso, o contato do seu cliente, né? E vamos colocar aqui os contatos, beleza? Com Alt pressionado, Alt e Ctrl pressionado, a gente vai clicar, né, e criar uma nova cópia dele, beleza? Pronto. Os contatos estão criados, vou selecionar os dois, Ctrl G, eu coloquei aqui, contatos, beleza? Contatos. Vou ativar as linhas guias novamente, né, para ver essa linha guia central aqui, certo? Vou dar um Ctrl T nesse agrupamento que acabamos de criar dos contatos e vou arrastar ele aqui para essa posição, certo? Para ele ficar centralizado com o nosso projeto. Ctrl H, selecionar os contatos, vou subir um pouco mais eles, certo? Deixar mais ou menos aqui nessa posição, certo? Então, a composição do nosso fly está pronta, certo? E agora vamos trabalhar com a ambientação final, né? Essa ambientação final aí é o que vai dar aquele último tchan no seu projeto, certo? Então, o que é que a gente vai estar fazendo nele? Vou aplicar aqui, certo? Primeiramente, essa pesquisa de cor aqui, Fuji Eterna. O que é que eu aconselho a vocês, pessoal? Quanto à pesquisa de cores, tenham muito cuidado, certo? Tenham muito cuidado, por quê? Porque a empresa para quem vocês estão prestando serviço, normalmente ela possui, né, as suas próprias cores. E quando você aplica essa pesquisa de cor, ela acaba, né, dando uma alterada aí na questão das cores. Então, o que é que eu indico a vocês? Esse tipo de social media, tenham muito cuidado para não fugir muito dos tons, né, da empresa para quem vocês estão trabalhando. Então, usem com cautela, certo? Se for o caso, nem use, beleza? Já faça toda a composição, toda a questão da matiz, da saturação, certo? Já pensando, né, no final do projeto, sendo que vocês não vão estar utilizando nenhuma pesquisa de cor, certo? Nenhuma ambientação final. Então, a outra pesquisa que eu vou estar utilizando aqui é essa software,
certo? Também em 25%, certo? Então, temos duas aqui, né? A pesquisa de cor. Vou estar aplicando aqui agora uma cor sólida, certo? O que seria essa cor sólida? Eu vou jogar ela no vermelho aqui, né? Essa cor sólida ela vai trazer, né, mais essa questão dos tons avermelhados, certo? Para a arte. Ou seja, ele vai ambientar mais os tons avermelhados, né? Então, vejam que é mínimo, né? Mas é perceptível, certo? Então, vocês deixam aí ele em 5%. Vou colocar outra cor sólida, né? E agora com azul, certo? O que é o azul? São os tons mais frios, né? Então, a gente vai estar ambientando também a questão dos tons mais frios do nosso projeto. Então, veja, né, que ele também deu uma ambientada a mais, certo? Por fim, vou utilizar aqui, né, umas curvas, certo? Vou utilizar aqui curvas, beleza? Vou estar criando aqui alguns pontos, né? Para a gente estar utilizando aí, certo? Ele fugiu um pouco aqui dessa linha central, então vou arrastar tudo para cá. Depois a gente vai ambientando da forma correta. Pronto, pessoal. Aqui agora, né? Vamos fazer a nossa ambientação com curvas, certo? Então eu vou arrastar esse ponto um pouco mais para baixo. O que é esse ponto? São os tons mais escuros, certo? Vou arrastar esse tom aqui, né? Também um pouco mais para baixo, certo? O que são esses tons aqui dos meios? Os tons médios, certo? E esses tons em cima são as luzes, os tons mais claros, certo? Então eu vou arrastar ele um pouco aqui para cima. Então veja que ele deu uma diferença também em nosso projeto, certo? Vou selecionar todos eles e vou colocar aqui ambientação, certo? Aqui vocês já poderiam finalizar, beleza? Porém, no meu caso, eu possuo o Camera Raw instalado no meu computador, certo? Em meu CorelDRAW, em meu Photoshop, certo? Então o que é que eu vou estar fazendo aqui? Ctrl Alt Shift E, né? A gente vai criar uma imagem, né? A gente vai mesclar todas as camadas que estão visíveis, certo? Vou converter ela em objeto inteligente, beleza? Vou dar um Ctrl Shift A nela, né? Para a gente abrir o Camera Raw, certo? E aqui a gente vai aplicar o tratamento final, beleza? O tratamento final fica a critério de vocês, certo? Desde que não fuja das cores lá que eu havia dito, né? Que são as cores do seu cliente, certo? Então aqui no Camera Raw eu vou aplicar um pouquinho mais de claridade, né? Para dar um contraste a mais no nosso projeto, beleza? Vou trazer os pretos um pouco mais para cá, né? Deixar os pretos um pouco mais evidentes. Os brancos também eu vou retirar um pouco dos brancos, né? Para deixar a arte um pouco com mais contraste, né? Aqui em nitidez eu vou aplicar uma nitidez aqui de 10, certo? 10%, beleza? E aqui em granulado eu vou aplicar só um pouquinho de granulado, 5%. Por quê? Porque a gente já aplicou granulado, né? Aquele ruído lá no fundo, certo? Senão vai ficar com muita aspereza, certo? E aqui na vinheta, né? Vou aplicar uma vinheta ao nosso projeto, certo? Vou aplicar uma vinheta aqui de -15. O que é essa vinheta? Essa vinheta, ele nada mais faz do que escurecer aqui, né? Os cantos, no caso as bordas do nosso projeto, fazendo com que quem veja esse projeto, ele leve a visão diretamente para o centro, certo? Que onde está, o que é que tem no centro? O que realmente importa, certo? Que é o bolo, né? E o texto, certo? Então, a vinheta faz com que você direcione, né, o foco ao centro, certo? Além de, também com a vinheta você consegue criar, né, um descanso visual, certo? Que é esse descanso visual nada mais é do que um local para onde seus olhos, né, consigam olhar, né, e ter um descanso, né, que não fique com toda aquela intensidade na sua visão, beleza? Então, vamos dar um OK aqui e vejam, né, a diferença aí do nosso projeto, certo? E em algum canto aqui, né, vocês vão colocar, claro, a logo de vocês, né, bem pequenininho, né, só para mostrar quem fez o projeto, né, para que outras pessoas que vejam também possam entrar em contato com você. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso projeto, certo? Projeto bem simples, né, bem prático e bem fácil.
né? A aula pode ter ficado um pouco longa, porém, não necessariamente ela ficou longa por ser difícil, mas sim, né, porque eu expliquei da melhor forma possível a vocês como vocês podem estar utilizando aqui esse projeto, beleza? Então lembre-se, se inscreva no canal, ative o sininho se você gostou dessa aula, para ficar por dentro das próximas aulas, certo? Deixe seu like, que isso me ajuda bastante. Claro, só deixe seu like se você realmente gostou do projeto, certo? Se inscreva no canal, já disse, né? Comentem, pessoal, deixem nos comentários aí o que vocês acharam desse projeto, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que você mudaria, certo? E o que você achou mais legal, beleza? O que você mais aprendeu com esse projeto, deixe também nos comentários, certo? E também você pode deixar temas, né, para outras aulas. Quem sabe eu trago aqui para essa aula o seu tema também, beleza? Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês. Deem uma olhada, né, nos links que eu estou deixando na descrição. São links bem importantes, né, para vocês. Como eu falei, nesse primeiro link tem um pack de elementos, né, para vocês poderem estar utilizando em seus projetos, né? São elementos, tem elementos em PNG, né? Bastante elementos em PNG, tem letras 3D, tem diversos outros elementos. Arabesco, como a gente utilizou aqui, isso vai economizar um tempo aí, certo? No projeto de vocês, beleza? Então, valeu, fui, é nóis.